alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre as maiores burradas da história. Lembrando que eu vou estar falando sobre 46 burradas. Por esse motivo, esse é o vídeo 1, tudo bem? Então bora lá iniciar nossa videoaula de hoje. Em 46º lugar, né? Ficaria aí o Atahualpa. De um lado, que nem a gente consegue observar, o imperador Inca e mais a sua comitiva de 81 mil pessoas, e tinha muita pompa. Do outro lado, que era o seu inimigo, mas ele ainda não sabia, era o explorador Francisco Pizarro, e também alguns gatos pingados. Os incas acharam que esses espanhóis vieram em paz, mas do nada, esses espanhóis surgiram e prenderam Atahualpa. Soberba e ingenuidade ajudaram o maior império do continente a cair. Afinal, era 1533, e os europeus já vinham fazendo atrocidades na América havia mais de 10 anos. Vamos para o próximo? 45º lugar, Alexandre o Grande e Maomé. O que esses dois tinham em comum? Maomé, século 7 depois de Cristo, e Alexandre o Grande, século 4 antes de Cristo. Os dois tinham algo em comum. Eles se recusavam a escolher um sucessor, pois eles confiaram tolamente no bom senso dos seus seguidores para definir uma linha sucessória, o que acabou não rolando. O Império de Alexandre, que ia da Líbia à Índia, se dividiu em 3 após a sua morte. Já o Império Árabe ainda cresceria muito, mas a briga pela sucessão criou uma ruptura que dividiu o Islã entre xiitas e sunitas, o que motiva conflitos até hoje, como a Guerra Civil da Síria. 44º lugar, né? Em 9 de novembro de 1989, o membro do governo da Alemanha Oriental, que é esse sujeito aí que vocês estão observando na tela, ele deu uma entrevista de rotina. E aí um repórter perguntou quando o Muro de Berlim ia cair, o que era uma pedida muito grande da população. Esse governante totalmente desatento, ele entendeu que o repórter tinha perguntado o seguinte: quando as medidas pontuais entrariam em vigor? O governante desatento disse o seguinte: hoje. O povo viu aquilo na TV e derrubou o Muro de Berlim no mesmo dia. Olha que vacilo, gente. 43º lugar, Maria Antonieta. Em 1791, o rei Luís XVI, numa tentativa de reagir à Revolução Francesa, ele precisou, fugir discretamente para poder armar um plano e conseguir, vamos dizer assim, conter os rebeldes. Só que a rainha Maria Antonieta, ela não trabalhava com isso, que era uma coisinha chamada discrição. O marido queria usar, uma carruagem pequena, mas ela deu, vamos falar aí, do imperador Atahualpa, e ela vai insistir em uma comitiva maior, totalmente pomposa e lenta. A família foi identificada e presa, e o casal foi executado no ano de 1793. É isso que dá, gente, a vaidade, não querer deixar vestidos, perucas, joia para trás, simplesmente por ganância. Vamos aqui então, 42ª, a Alemanha. A Alemanha, gente, essa sim sabia como criar uma rival. No ano de 1917, o serviço secreto alemão vai enviar Lenin escondido na Suíça, que era a inimiga número 1 da Rússia, até para atrapalhar o desempenho no país que estava durante, a Primeira Guerra Mundial. Só que Lenin, ele acabou fazendo muito mais do que atrapalhar o desempenho na guerra, pois ele acabou liderando a Revolução Russa e ele acabou criando, a União Soviética, que ninguém imaginaria que derrotaria a Alemanha na Segunda Guerra. Ainda não satisfeito, os alemães também eles vão acabar se metendo na Revolução Mexicana, ao financiar as tropas de Sancho Villa, o que irritou também os Estados Unidos e foi um dos motivos para a entrada do país na guerra. 41º, temos aqui
o famoso rei inglês. No século V, o rei inglês ele achou uma solução para afastar os invasores escoceses. Ele simplesmente vai contratar mercenário de duas tribos, né? Nesse caso aí, a tribo dos saxões e a tribo, né, dos anglos. O problema é que os anglos e saxões, né, eles conseguiram sim vencer os escoceses com facilidades e eles perceberam que se eles deixassem a rivalidade de lado e se unissem, que eles poderiam tomar toda a ilha da Grã-Bretanha. E eles acabaram fazendo isso daí. Eles acabaram destituindo o rei do seu governo e eles deram origem ao povo britânico. 40º lugar, Francisco Ferdinando, né? No ano de 1914, Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austro-húngaro que ocupava a Bósnia. E ele acabou fazendo uma visita à capital, Sarajevo. Só que havia muitos nacionalistas raivosos. Mas ele, gente, acabou desfilando em um carro aberto e ele confiou em um motorista que não conhecia a área. Gente, pelo amor de Deus, naquela época não tinha o Waze, tá? O carro errou totalmente de caminho e deu de cara com um dos rebeldes que queria matar Francisco. Essa sucessão de bobagens acabou dando origem, gente, à Primeira Guerra Mundial. Olha que absurdo, né, meu? 39º, Stalin. Gente, no ano de 1941, o mundo todo sabia que a Alemanha ela iria invadir a União Soviética. A movimentação de tropas nazistas não era um mistério. Só Stalin não acreditou, o que permitiu uma longa incursão alemã, que matou mais de 4 milhões de soviéticos. Mesmo assim, gente, olha que absurdo. O Stalin acabaria virando o jogo e vencendo Hitler, que cometeu a mesma atitude imprudente de Napoleão no ano de 1812, que foi tentar invadir a União Soviética no inverno. Gente, por isso que eu comento com vocês, é muito importante estudar história. Se Hitler tivesse estudado um pouquinho da história, nunca que ele teria invadido a Rússia, ou melhor, né, a União Soviética no inverno. 38º, Ramsés II, né? No ano de 1273 a.C., Ramsés II, ele estava totalmente decidido a eliminar os hititas, que era um povo que habitava a atual Síria. Acontece que os inimigos, liderados pelo general Muatalib II, driblaram os egípcios várias e várias vezes e evitaram a batalha aberta. Com isso, muitos soldados egípcios simplesmente morreram, gente, perdidos. Outros morreram de fome. Ramsés ele conseguiu a proeza de perder mais de 1/3 de seus homens, mesmo sem fazer uma luta direta. Os faraós, lembrando, eles eram considerados deuses, mas eles também podiam fazer cada burrada, né, gente? Ai, ai, Ramsés II. Continuando. 37º, Péricles, né? Lembrando aí, um dos grandes líderes militares de Atenas. Péricles enfrentou os espartanos na Guerra do Peloponeso, no ano de 429 a.C. Em uma batalha, ele vai mandar as tropas recuarem para dentro da cidade, onde elas, né, deveriam estar protegidas pelos muros. O que os espartanos fizeram? Ah, esses espartanos, né? Quem já assistiu algumas videoaulas aqui do meu canal, eu já citei muitas proezas dos espartanos para vocês, né? E qual foi a estratégia deles? Simplesmente cercaram Atenas e a isolaram, tá? Por volta de 100.000 pessoas, gente, 1/3 da população, simplesmente lá em Atenas, morreram de fome ou de doença. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Péricles, ele vai acabar morrendo, o que foi totalmente ridicularizado por Esparta. Ou seja, ele tentou, né, prejudicar os espartanos e ele deu, né, um próprio tiro no seu pé.
Continuando, turma. 36º, Marco Craso. O general romano Marco Craso, ele vai fazer fama ao derrotar Espartaco. Lembrando aqui, né, no meu canal, também eu já falei sobre Marco Craso, já falei sobre a revolta de Espartaco, tá bem bacana aí, ok? Só que Craso, ele queria muito mais. E no ano de 53 a.C., ele vai, né, simplesmente se jogar em uma guerra totalmente besta contra o Império Parto, que no caso ficaria hoje no atual Irã. Ele vai lançar 50.000 soldados por um vale estreito, que era praticamente uma armadilha óbvia, mas ele vai seguir adiante. Sua decisão, gente, vai causar a morte de 30.000 homens e foi eternizada na expressão um erro crasso. 35ª posição das maiores burradas da história, né? Temos aqui Constantinopla. Gente, no ano de 1453, né, que a gente sabe que é a queda de Constantinopla, mas eu vou estar contando para vocês como foi que isso ocorreu e vocês vão dar muito risada, né? É que simplesmente os turcos, eles tentaram mais de uma vez conquistar a região de Constantinopla, que no caso, né, pertencia aí aos bizantinos. Possivelmente, eles não iriam conseguir invadir também, porque a gente sabe que Constantinopla era uma cidade totalmente murada, ela tinha uma segurança assim enorme, não era fácil de você invadir aquela região. Lembrando que, né, Constantinopla, ela vai perdurar durante todo o período da Idade Média. Só que o que ninguém imaginava é que literalmente, gente, algum mané, ele simplesmente deixou um dos portões da muralha da cidade aberto. Os turcos perceberam a oportunidade, espalharam a notícia e conquistaram Constantinopla. E simplesmente mudaram a história. Ou seja, uma porta aberta marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ai, ai, gente, que vacilo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá bom? Eu estarei fazendo aí as próximas videoaulas falando sobre as maiores burradas da história. Por favor, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, comente, ajude o canal a crescer, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, beijo, tchau, tchau!